Fala pessoal, irmãos e irmãs que acompanham o meu ministério aqui no YouTube. Eu estou de volta gravando um vídeo exclusivamente para o YouTube, né? Esse canal ficou sendo alimentado nos últimos meses aí por materiais que eu produzia em outras plataformas, né? Na igreja local e algumas igrejas que eu ia ensinar a palavra de Deus e acabava cortando e trazendo para cá, mas agora eu resolvi então gravar esse vídeo especificamente para cá, para vocês, tá certo? Parte da distância do espaçamento que envolve a postagem de vídeos aqui nesse canal se dá por conta do meu trabalho na igreja, do meu trabalho como ministério, no seminário, dos meus estudos pessoais, tá certo? E a minha vida comum acontecendo aqui. Mas eu acho que o YouTube é um canal de bênção que pode ajudar alguns irmãos de longe a ter algum tipo de acesso a algum material bíblico bom, tá certo? Então, para isso, eu preciso que você sinalize que você tem interesse. Como é que você faz isso? Você faz isso comentando, você faz isso deixando o seu gostei aí, para que a gente mesmo possa dialogar aqui no YouTube, tá certo? Então, se inscreve no canal, deixa o seu gostei aí, participa do comentário. Se por um acaso você achar que esse conteúdo aqui vale a pena, compartilhe também com alguém que você acha que pode ser abençoado por esse tipo de conteúdo, tá bom? No vídeo de hoje, gente, como deve estar aí no título, por aqui embaixo, eu quis falar um pouquinho sobre os nomes de Deus, tá certo? O assunto, desde já eu quero dizer para vocês que é muito abrangente, eu não vou conseguir lidar com tudo que envolve o nome de Deus, os títulos de Deus aqui nesse vídeo, mas eu acho que aqui você vai ter pelo menos uma introdução das coisas que são mais centrais, certo? A primeira coisa que eu queria falar para começar esse vídeo é dizer para vocês que o nosso conhecimento de Deus, ele é totalmente dependente da revelação que Deus faz de si mesmo. Se a gente olhar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, a gente lê a seguinte afirmação: porque qual dos homens sabe das coisas dos homens, senão o seu próprio espírito que está nele? Assim também, as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, a gente está vendo Paulo falar aqui que quando alguém quer conhecer as coisas de Deus, esse alguém depende de uma revelação que Deus faz de si mesmo. Agora, um outro ponto interessante é que todo homem, ele conhece o caráter de Deus por causa daquilo que alguns chamam de centelha da divindade que foi inserida dentro do homem, tá certo? O homem, por ser imagem e semelhança de Deus, ele tem em si uma centelha da divindade, uma fagulha do divino que aponta e que traz a ele uma certeza de que existe alguém maior para quem ele deve adorar, né? A gente tem visto aí recentemente o termo homem litúrgico, né? O homem que adora, o homem como ser intrinsecamente religioso. Um outro ponto também que prova, a partir do ponto de vista da teologia, o conhecimento que os homens têm de Deus é a revelação natural, não é? Uma revelação natural é a revelação que Deus faz de si mesmo para todas as pessoas, em todos os lugares e todas as épocas. A gente vê isso em Salmo 19, versículo 1. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Em Romanos também, capítulo 1, versículo 20, se eu não lembro de cabeça, mas eu acho que vale a pena ler. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Agora, devido à condição caída, os homens, eles suprimem o conhecimento de Deus e pervertem a mensagem que eles recebem de Deus. Portanto, em nossa vida, né, em nossa caminhada, em nosso relacionamento com Deus, se nós queremos realmente conhecer a Deus, nós precisamos voltar para a revelação que Deus fez de si mesmo, onde nós podemos encontrar
a certeza total sobre o assunto. E é claro que eu estou me referindo à Bíblia Sagrada, tá certo? Então, quando a gente fala sobre nomes e títulos, geralmente nós, cidadãos ocidentais, não damos a devida importância para isso. Muito disso se dá porque as famílias do nosso povo, da nossa cultura, ela geralmente escolhe o nome de suas crianças por meio de preferências pessoais ou mesmo algum tipo de compatibilidade com o nome da família. Mas um ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção era que o antigo Oriente Médio, ele concebia uma forma de nomear muito diferente. Um nome no Oriente Médio, frequentemente, ele comemorava algum grande feito histórico, algum evento religioso, ou mesmo alguma esperança que a família ou os parentes depositavam naquela criança. Acho que um texto que a gente pode ler isso aqui nas primeiras páginas de Gênesis, a gente vê isso, ó. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu, deu luz a Caim, então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. No versículo 25, depois de o primeiro homicídio, toda a questão entre Caim e Abel, a gente vê também a seguinte informação. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque ela disse, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Então a gente vê uma relação muito importante, né? Uma relação de demasiada importância que as pessoas tinham ao nomear as suas crianças. O que isso significa, então? Significa que, em última instância, o nome ele refletia o caráter pessoal de alguém. Portanto, Deus, em sua revelação, né? Essa revelação que aconteceu de modo progressivo, ele selecionou títulos e nomes que refletiam aspectos de sua divindade. Como eu falei para vocês no início do vídeo, os títulos e os nomes são muito numerosos para serem dados de forma exaustiva aqui, mas eu quero considerar alguns dos mais significantes com vocês. O primeiro é o nome Deus, o El, certo? Do hebraico. O significado do El, certo? Pode ser o poderoso. O El, se eu coloco aqui, significa então o poderoso. No Oriente Médio, esse nome ele era utilizado de forma bem genérica, tá certo? Muitas vezes ele indicava o maior Deus dentro de algumas culturas politeístas. Eu tentei checar, né, mas não consegui fazer isso, tentando procurar uma designação hebraica para o nome de Zeus, certo? Mas, por analogia, acho que só para ilustrar aqui, eu acho que para trazer clareza para vocês seria mais ou menos assim. Dentre o panteão dos deuses gregos, né, Zeus seria chamado de El, porque ele é o maior entre os deuses, certo? Agora, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que esse El é utilizado mais de 200 vezes para indicar o Deus verdadeiro. Um ponto interessante sobre El é que o nome do povo de Deus, Israel, é formado, né? O nome Israel é formado com El. Alguns vão colocar, né, mais especificamente o Terence, no dicionário dele de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, ele vai dizer que essa inserção do El no nome de Israel sugere que a ligação entre Israel e El é uma ligação histórica, né? Algo muito, muito junto, muito próximo. E segundo o Terence, lá no dicionário dele, é uma ligação anterior até mesmo à relação com Javé, que vai ser apresentado em Êxodo capítulo 3, onde ele vai dizer, eu sou o que sou, o Yahweh, Javé, Jeová, Yehoa, né? Como é o nome impronunciável de Deus, o nome em que a pronúncia foi perdida, né? O El, ele também aparece com algumas combinações, tá certo?
E isso é comum, principalmente quando nós olhamos o contexto de Gênesis 12 até o capítulo 50, tá certo? Esse nome, ele geralmente reflete a linguagem, né, mais importante, a forma mais importante de chamar Deus na era pré-mosaica, certo? Você vai ver o uso de Javé, né, na grande parte da escritura. Acho que majoritariamente Deus é conhecido como Javé, né, ou Jeová, Yehoa, Yahweh, né? Então, mas na era pré-mosaica, antes de Moisés, El era o nome talvez mais importante aqui. Uma afirmação interessante era que o que Moisés está querendo mostrar com o El é que os deuses, ou o Deus que os seus ancestrais adoravam, sob o nome de El, é Javé. Então essa ligação vai ser feita em Gênesis capítulo 33, versículo 20. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. El, Elohim, Israel. Né? El é o Deus de Israel, Javé. Tá certo? Então isso é uma outra forma de fazer essa reivindicação de que o El aqui é o mesmo Javé. Lembra que Êxodo ou Gênesis, assim como Êxodo, foram escritos por Moisés. Um outro caso também que é interessante considerar é Gênesis capítulo 14, versículo 22. Gênesis 14, versículo 22, diz assim: Mas o Senhor lhe respondeu, levantou a mão a El, né? Aqui, o Deus Altíssimo. Aqui nós vemos Abraão usando Javé junto com El Elyon, né? O Deus Altíssimo. Aqui, então, nós vemos a afirmação que Javé é o mesmo El. Ele é o Deus, né, de Melquisedeque, que está se apresentando sobre o mesmo nome. Javé é o mesmo El que os ancestrais adoravam. Lembra que Gênesis foi escrito para o povo que estava saindo do Egito, que possivelmente haviam recebido essas histórias por meio da tradição oral, certo? Aqui nós vemos que isso amplia, né, as reivindicações que dizem respeito ao nome de Javé, e a gente vê então que essa referência é uma referência pessoal também, que liga o Deus de Israel, que o povo estava lidando como Yahvé, ao El, que seus pais adoravam. A gente vê também o El sendo combinado com El Elyon, né? E essa combinação, ela aparece com mais frequência quando afirmações de caráter mais universal são feitas em relação ao Deus de Israel. El Elyon também é usado para se referir à magnificência de Deus. Quando a Bíblia quer apresentar Deus como o Deus mais alto, o autor bíblico quer apresentar ele como o Deus mais alto, o Deus mais exaltado, ele usa o El Elyon, né? O Deus possuidor do céu e da terra. É muito interessante que isso nos ensina sobre a forma de pensamento do Oriente Médio. Eles não eram tão subjetivos quanto nós. Quando eles queriam dizer que alguém era mais poderoso do que outro, né? No caso aqui de Deus, eles falavam que Deus é o Deus mais alto. Um outro ponto aqui é o El Shaddai, certo? Que seria uma outra combinação feita a partir de El. No entanto, o significado aqui é bem incerto, tá certo? Normalmente, ele é associado como o Deus das montanhas, tá bom? Então, a gente precisa ter muito cuidado aí na definição disso. Os tradutores da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, eles traduziram como Deus Todo-Poderoso, né? Ao que parece, isso foi uma abstração, né, de uma linguagem mais concreta, que possivelmente refletia a compreensão de significado por parte dos tradutores. Um outro uso que aparece uma única vez em Gênesis capítulo 16, versículo 13, então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê, pois ela disse, não olhei
eu neste lugar para aquele que me vê, por isso El Roi aqui é utilizado somente na história de Agar. E aqui a gente vê o nome dele sendo ligado a uma figura não israelita. E é muito interessante pensar isso. Esse texto, segundo o Terence aqui que eu estou consultando para formular esse vídeo, é o único texto em que um homem dá nome a Deus de um modo específico. E um fato curioso é que, além de ser um homem, né, um ser humano, é um ser humano do sexo feminino e ainda mais de uma nação egípcia, né? Isso aqui levanta uma questão muito interessante sobre a reflexão de possíveis peculiaridades da experiência humana com Deus e como isso pode conduzir a novos nomes para Deus. Geralmente isso aqui vai ser discutido por missionários em contextos pioneiros, em que não há nenhum contato com o Evangelho ou com o Deus da Bíblia. Eles precisam explicar o Deus da Bíblia, eles precisam fazer isso de forma biblicamente fiel e culturalmente inteligível. Então eles vão tentar explicar o termo bíblico, mas eles podem, né? Pelo menos eu entendo assim, eles podem explicar a Bíblia a partir de pontes feitas com a cultura, né? Ou a partir de categorias que eles pegaram emprestado das culturas para poder anunciar o Evangelho, ou mesmo direcionar isso. Paulo faz isso, né? O Deus desconhecido que vocês adoram se conhecer é este que eu vos apresento. Ele cria aí essa ponte cultural. Esse é o nosso vídeo e eu queria saber o que você achou. Não é? É muito rico, ainda tem muitas coisas para falar. Se vocês se interessarem, eu posso gravar um vídeo que abranja mais outros nomes, alguns títulos, e quem sabe até olhar o Theos, né, do grego e outros nomes, tá bom? Então é isso. Vamos ficar por aqui. Me lembrando mais uma vez, se você puder se inscrever no canal, se você quiser acompanhar também, se quiser comentar, quiser compartilhar esse vídeo, vai ajudar muito. Mas, se não, tudo bem. Valeu, galera. Tchau, tchau.